Ai, ai. E aí, meu povo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero deixar uma mensagem para você. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Né? Se você concorda comigo aí, diga amém. Boa noite para você que está chegando aí agora. Nós estamos finalizando aí o livro de 1 Timóteo. Né? A gente vai ver algumas repreensões de algumas organizações de Paulo que ele vai dar a Timóteo, né, a respeito da igreja, a respeito das viúvas, o que era viúva naquela época, né? Ele dá a separação aí do que era viúva, como que deveria viver o presbítero, como que deveria viver os senhores. Ele dá vários conselhos práticos, conselhos que servem para nós também, de uma forma mais prática, né, e aplicada também. Paulo agora ele vai começar a aplicar até o Evangelho de Cristo, né, o Evangelho que Lucas escreve, né, Paulo ele vai aplicar também a Timóteo, né, que está aí conduzindo essa igreja em Éfeso. Tá bom? Boa noite aí, William, a Tati, um beijo, Tati, Gabriel, a Daiane, um beijo pra vocês aí que tá aí. A Dani é engraçada, você tava rindo dela aqui agorinha. Né? Aconteceu uma situação aqui em casa bem engraçada. Mas vamos seguir. Né? Boa noite Dai, boa noite Biel, todos vocês que estão aí junto com a gente. Tá bom, gente? Então vamos aprender, vamos compartilhar, porque a gente já está finalizando, né? 1 Timóteo, amanhã já entra no segundo. E a gente vai entrar em Tito logo após. Né? Essa carta é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, né? Uma carta aí de algumas advertências, uma carta a qual ele conduz a igreja, né? Para ele conduzir a igreja, enquanto Paulo está indo para lá, né? Paulo está na Macedônia, mas ele tem Calma aí, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Aí. Mas Paulo tem a vontade, né, de ir até Éfeso, né, a igreja onde Timóteo estava. E agora a gente vai entrar em alguns assuntos, né, que Paulo ele vai trazer. Como que a gente deve tratar uns aos outros? Como que a gente deve tratar os nossos anciões, os velhos, as viúvas, os presbíteros, né, a igreja, os servos? Como que a gente deve tratar? E agora Paulo ele traz esse tratamento aí. Gente, isso aqui é uma doutrina para todo tipo de igreja, todo tipo de religião. Né? Eu gosto de dizer isso, porque isso aqui não é retratado só a uma igreja. Isso aqui tem que ser a igreja evangélica. Não. Isso aqui tem que ser tratado, até mesmo no Congresso, se pudesse aplicar essa palavra de Paulo ao Congresso, né, aos deputados, aos senadores, ela seria bem aceita também. Porque ela está tratando aqui as pessoas de um modo geral, universal, e também de um modo humano, né, o melhor possível. E Paulo ele vai falar logo no capítulo 5, né? Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai, né? E olha só a preocupação que Paulo traz aqui a Timóteo para ele tratar os mais velhos. Ele está falando assim, ó, e existe uma diferença entre você repreender e você exortar. Repreender é você repreender a atitude dessa pessoa na frente de todo mundo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Você não está prestando atenção, você não está vendo que você está fazendo errado. Isso na frente de todo mundo, né? E Paulo está falando, não faça isso. Não repreenda os mais velhos na frente de todo mundo. Pelo contrário, exorte. A exortação ela é diferente da repreensão. E o exortar é você ensinar. E Paulo está falando, olha, você precisa ensinar os mais velhos como se eles fossem os seus próprios pais, né? E ele continua, trate também os mais jovens como irmãos. Então, trate os jovens como os irmãos. As mulheres mais velhas como mães. E as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Paulo está retratando aqui uma pureza, e até mesmo se a gente for colocar isso aqui no contexto, é uma pureza e um ensinamento familiar. Né? Que ele está falando, trate os mais velhos como pai, trate os mais jovens, os homens mais jovens como os irmãos,
tratem as mais velhas como mães e também tratem as mais jovens como irmãs e com pureza. Então, Paulo aqui está já advertindo aí para que não haja nenhum tipo de intenção no coração de Timóteo ao tratar as moças, né, as jovens, as irmãs, tanto as irmãs como os irmãos, como os mais velhos e as mais velhas também, tratando como pai, como se fosse mãe e como se fosse irmão também. Esse é o tratamento, é o verdadeiro tratamento de um evangelista, de um pastor, né, de alguém que está na frente. Tem que ser esse tratamento, esse tipo de tratamento. Né? E ele continua, as viúvas, né, honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Olha aqui, ele vai trazer agora um relato aqui através da viúva, né? Vai trazer algo relacionado à viúva. A viúva que não tem ninguém, então ele faz a separação da viúva que não tem ninguém para cuidar dela e da viúva que tem família. E agora Paulo ele explica essas duas situações. Quando a viúva ela não tem ninguém para cuidar dela, tem que ser honrada. A igreja deve honrar essa viúva, né? Honrar como? Dando dinheiro, dando condições para ela, para que ela sobreviva. E aí agora ele faz a diferença. Porém, se a viúva ela tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, se aquela viúva ela não tem ninguém, né, ninguém por ela, vamos dizer assim, se ela não tem ninguém por ela, o que vai acontecer com essa viúva? A igreja vai bancar ela, né? A igreja vai honrar ela. Agora, se essa viúva, ela tem família, ela tem parentes, que os parentes cuidem dela. Beleza? Ficou entendido aí? Se você tiver alguma dúvida aqui, ó, tem uma caixinha de pergunta, também tem um like aqui, ó, dá o like aí para subir os coraçãozinhos. Vamos enviar, deixa eu enviar essa live aqui para mais pessoas aqui. Né? Vou enviar aqui para mais gente, que eu sei que acompanha a gente aí, né? Deixa eu enviar aqui para a galera. Então, pronto. Eu enviei aqui para 7 pessoas. Se você puder compartilhar aí também, tem um símbolozinho aqui, ó, que é um aviãozinho. Você mandar esse aviãozinho para alguém, essa pessoa ela vai conseguir acessar já direto essa live, tá bom? E a gente faz com que o algoritmo leia e seja mais prático aqui dentro, beleza? E ele continua: aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Paulo está falando da viúva, né, que espera em Deus depois para se casar, né? Porque naquela época existia essa viúva que esperava em Deus para casar novamente ou para não casar, né? Tinha viúvas que faziam um voto de casamento, né? E seu marido morreu, infelizmente, e ela ficou viúva. E aí o que aconteceu? Ela fez um voto: não vou mais me casar, não vou mais ter mais ninguém na minha vida, né? As viúvas que tinham filhos já tinham neto, né? E também tinha aquelas que se davam o seu bel prazer. Agora estou viúva, vou pegar quem eu quero, e saía pegando todo mundo. Então Paulo está trazendo aqui uma ordem a essas viúvas, né? Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Paulo está considerando essa viúva como se ela estivesse morta em seus belos prazeres, né? E a gente sabe que aquele que vive no pecado, ele vive morto. Então, ele continua no 7 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Ordenem estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha só, eu vou ler de novo para você entender isso aqui. Se alguém não tem cuidado dos seus, ele está falando dos seus parentes, da sua família, da viúva, né? Dos da sua casa, da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então existe uma pessoa, um ser humano que pode ser pior do que um descrente. Aquele que não sabe tratar bem a sua família. Aquele que não trata bem a sua casa.
E o Luiz, hoje, na live que ele fez, né, agorinha, ele falou sobre isso. Né? Ele falou que o nosso ministério ele começa primeiro dentro de casa. Não existe um ministério público ou um ministério fora de casa se ele não começar primeiro dentro de casa. Da pessoa tratando bem a sua casa, especialmente a sua família. Né? No versículo 9 ele continua: somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, né? Que tiver sido esposa de um só marido. Então aqui, Paulo ele começa a dar uma lista, né? Uma lista ali para a igreja de inclusão. É igual, vamos colocar aí, o Bolsa Família, né? Para você entrar no Bolsa Família, você tem que ter alguns pré-requisitos, né? Não receber mais do que um salário mínimo. Eu não lembro muito bem como que funciona isso, tá? Mas eu acredito que seja assim. Se alguém souber melhor, comente aí para ficar mais claro, né? Eu falo do Bolsa Família, que é um programa que todo mundo conhece. Você tem que ter aí, eu acho que é mais essa média salarial, né? De um salário mínimo, abaixo de um salário mínimo, né? Para você receber o auxílio do CRES, né? Você também tem que estar ali perto da pobreza, né? São critérios, são características e é uma lista a qual você tem que preencher os pré-requisitos para você entrar nessa lista. E agora Paulo também está descrevendo aqui uma lista para entrar nessa lista de viúvas, para que a igreja ela venha honrar essas pessoas. Né? Ele está falando, olha, a viúva, para ser considerada viúva, ela tem que ter mais de 60 anos e ela tem que ter tido somente um esposo em toda a sua vida. Né? Esposa de um só marido. Né? A Cris entrou aí, boa noite Cris, Felipe, Rômulo também está aí, um abraço para todos vocês. E olha só, ele continua, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Então aqui são os requisitos, são no mínimo aqui 5 requisitos, né? Que tem que ter criado seus filhos, tem que exercitar a hospitalidade, tem que lavar os pés dos santos, tem que socorrer os atribulados e também tem que viver uma vida prática, zelosa de todo tipo de boa obra. Né? E agora Paulo ele dá esses pré-requisitos aqui para as viúvas. Além de ser acima de 60 anos, elas têm que ter esses pré-requisitos. E ele continua aqui, ó. Mas não inclua na lista viúvas mais novas. Porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Né? Ele fala aqui até mesmo do desejo aí da carne. Né? Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas. Está falando das viúvas que vivem ociosas aí no mundo. Andando de casa em casa. Olha o que Paulo está falando, gente. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Meu Deus do céu. Paulo ele é bem sentencioso aqui e ele condena mesmo esse tipo de prática das viúvas mais novas, né? Que se deixam levar aí pelo seu próprio prazer. Boa noite, Cris, paz, tamo junto. João Pedro também, tamo aí, João. Um abraço, hein, João? Tamo junto. Falando que não deve. Por isso quero que as viúvas mais novas, olha só o que Paulo fala agora, a respeito das viúvas mais novas. Né? Vamos supor, se a pessoa ela tinha 20 anos e aconteceu um acidente e o seu esposo morreu. Ela não vai esperar até 60 anos se cumprir, né? Se cumprir para que ela entre na lista. Não, Paulo recomenda essas mulheres que são abaixo de 60 a se casarem novamente. Por que Paulo recomenda isso? Ele fala: por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós.
por esse motivo que Paulo fala, olha, eu quero que as mais novas, as viúvas mais novas, elas não fiquem esperando esse tempo para elas entrarem na lista de viúvas. Não, aconteceu fatalidade, infelizmente seu esposo morreu. Então Paulo está falando, agora vocês casem de novo, tenham filhos, né? Sejam boas donas de casa, não deem motivo para que Satanás possa falar mal, né? As pessoas possam falar mal, o adversário possa falar mal de algumas delas. Pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. E no 16 ele continua, se alguma crente, mulher crente, tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Né? Como eu falei no começo, Paulo está separando aquelas viúvas que não têm ninguém, não tem família, não tem filho, não tem neto, não tem ninguém para cuidar dela, e aquelas viúvas que tem alguém para cuidar, seja filho, seja neto, seja alguém da sua família. Paulo está falando, olha, se alguma mulher crente, ela tem viúva em sua família, que a própria casa dela socorre ela, né? Que a igreja não fique pesada, né? E que a igreja não fique sobrecarregada, porque o papel da igreja é cuidar daqueles que não têm ninguém. O papel da igreja é esse, cuidar daqueles que não têm ninguém, das viúvas que não têm ninguém, que não têm um sustento, que ninguém pode ajudar ela, né? Para que não sobrecarregue também a igreja, cuidando das que... Porque aqui, se fosse bagunçar tudo mesmo, né, a igreja ia ficar sobrecarregada. Porque mesmo a viúva tendo família, ela iria receber da igreja. E às vezes aquela viúva que não tinha de ninguém, ela talvez não poderia receber. Porque aquela que tem família, que pode ser ajudada, e a família não ajuda, a igreja está tirando da que não tem para dar para que tem um apoio, uma família, alguém. Tá bom? Então, Paulo agora ele vai começar a dar ordem também aos presbíteros, né? Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se uma pessoa... Ele está falando dos presbíteros aqui, mas é os pastores, né? É os pastores da época. Então, se um pastor aqui, ele exerce, né, totalmente o ministério dele, e ele se esforça, especialmente na pregação e no ensino, e ele é líder comunitário aí de uma igreja, de um lugar, ele deve viver às custas, né, dessa igreja. A igreja deve honrar esse pastor, né? A igreja deve tirar um salário para ele. E é isso que Paulo está falando. Olha, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Por quê? Ele tá tratando aqui algo que era feito lá em Deuteronômio. Em Deuteronômio, calma aí. Deuteronômio 25:4, que ele trata aqui, ó, não amordace o boi. Por quê? Enquanto o boi ele rodava ali na moinha, né, ali tinha capim, ali tinha coisas que iam alimentar o boi. Então ele comia daquilo que ele estava trabalhando. E ele retrata aqui a respeito do que Lucas já tinha escrito. O trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10:7, né, a qual o próprio Jesus fala isso, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Então Paulo está começando a usar a escritura. Como eu falei, essa é a última carta, é a penúltima carta de Paulo que ele escreve, né, uma das últimas cartas que ele escreve a Timóteo. E aí ele está usando já aquilo que Lucas escreveu como base para o evangelho. E ele continua, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deve existir provas para que seja aceito a denúncia contra um pastor, um presbítero, um membro, qualquer tipo de pessoa, né? Tendo provas, aí sim a denúncia ela deve ser aceita. Agora vamos supor, Júnior, eu vi fulano no bar bebendo. Tá, mas quem viu isso? Não, só eu vi mesmo. Tá, beleza, mas ainda não é aceitável a sua denúncia. Por quê? Porque
você não tem provas disso, você não tem testemunha disso. Mas eu posso chegar até fulano e falar, fulano, você foi visto no bar? Que é isso, moço? Não, não foi eu não. Né? E a pessoa ela pode se defender. Então, Paulo está falando, olha, Timóteo, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 pessoas. Né? Precisa de 2 ou 3 pessoas aí para falar, né, a respeito de alguma denúncia contra presbíteros. Né? E o William está falando aí, ó, em Mateus 10:10 também está retratando isso. Né? Vamos conferir aqui, Mateus 10:10. Eu só tinha visto Lucas, tá, William? Nem sacola, é exatamente isso. A instrução que Jesus dá aos 12, né, quando ele envia eles em missões. E Jesus fala, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Exatamente isso, William. Obrigado aí, viu? Jesus fala a respeito do trabalho, né? Do trabalho que o trabalhador ele exerce. E aí todo mundo é digno do seu trabalho. E Jesus envia os 12 em comissão, né, para pregar o evangelho. E Jesus fala, ó, não leva 2 túnicas, não leva 2 capas, não leva nada de alimento, porque vocês são dignos do trabalho que vocês vão exercer. Porque quando vocês forem aceitos, aonde vocês passarem, as pessoas elas irão abençoar vocês, irão dar comida, mantimentos, para que vocês sobrevivam desse tipo de trabalho. Então o pastor é digno do seu salário, né? O presbítero é digno do seu salário. Pessoas que se esforçam para pregar o evangelho, para dar ensinamentos, eles são dignos sim do seu salário, tá bom? E eu vou pedir aqui para a Daiane, traz um pouquinho de água para mim, bem, por favor. E agora Paulo ele vai dar vários conselhos a Timóteo, no versículo 20 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-o na presença de todos, para que também os demais temam. Gente, que nem eu falei para vocês, existe uma diferença entre você repreender e você exortar. E agora Paulo está admoestando Timóteo, falando aqui, ó, Timóteo, aos que vivem em pecado, repreenda eles na frente de todos, para que os demais também temam, tenham medo. Gente, o pecado, quando ele é exposto, quando ele é condenado, né? A prática do pecado, quando ela é condenada, aqueles que vivem na prática ao redor, eles ficam assim, poxa, se eu pecar, obrigado. Se eu pecar, alguém vai me repreender na frente de todo mundo. E se tem uma coisa que ninguém gosta, é ser repreendido na frente dos outros. Eu mesmo não gosto e eu também não gosto de fazer isso com ninguém. Mas Paulo está admoestando aqui, está falando para Timóteo. Timóteo, aos que vivem na prática do pecado, repreenda eles, na presença de todos. E diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Então Paulo está falando a Timóteo, olha, não use de parcialidade com ninguém. Exerça o evangelho. Execute as palavras que eu estou dizendo a você. E agora ele fala no versículo 22. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Ele está falando aqui a respeito até mesmo de unção, de ungir a pessoa. E Paulo está falando, olha, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, para ungir alguém. Porque primeiro a pessoa tem que ser provada, ela não pode ser neófita, né? Ela não pode ser novo na fé. A pessoa ela precisa ser provada e aprovada. Então, Timóteo, tenha calma quando você for ungir alguém para o presbitério, para fazer parte, porque você pode estar sendo cúmplice de alguém, dos pecados dos outros. Por isso, conserve-se puro. E agora a gente entra aqui até mesmo numa polêmica aí, que Paulo manda Timóteo tomar vinho. Né? E Paulo está falando assim para ele, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui, provavelmente, possivelmente, e Paulo está afirmando também que Timóteo ele tinha uma enfermidade, né? Possivelmente era uma úlcera ou então qual é o nome das enfermidades que dá no estômago? Uma gastrite, né? Uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa relacionada ao seu estômago.
E também, gente, se você não sabe, cientificamente comprovado, uma pessoa quando ela bebe um vinho de manhã, um copo de vinho de manhã, faz bem um copo de vinho ou um copo de suco de uva, né? Faz bem para o seu corpo, né? E a gente fala cientificamente comprovado, porque quando você toma um copo de suco de uva, na manhã, isso faz bem para o seu corpo, né? E ela previne e também faz com que algumas doenças elas no seu corpo elas não venham a aumentar. E aqui provavelmente, possivelmente, Timóteo ele tinha aqui uma úlcera. Por isso que Paulo fala: beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Perceba que o vinho ele é bom para a saúde. O vinho ele é bom para a Daiane mandou joia. O vinho ele é bom para a saúde, né? Mas aqui Timóteo, Paulo não está falando para ele, cara, se embriaga de vinho, beba vinho à vontade. Não, ele está tratando aqui da enfermidade ele está tratando de uma enfermidade de Timóteo. Ele não está falando assim, beba aí e fique bêbado. Não, ele está falando, olha, você tem uma enfermidade no estômago que ela é tratada com vinho. E se você não sabe, o vinho daquela época é totalmente diferente do vinho nosso. Não era um vinho fermentado, né? Não era um vinho que passava por um processo. Era um vinho que era pisado no lagar, né? Se você não sabe o que é pisar no lagar, é a pessoa, ela descalça, né? Ela pisava o vinho. Ela ia lá e ficava pisando por horas aquele vinho, né? E ela tirava ali a essência da uva. E ela era o vinho, tá bom? Paz, Pedro. Tamo junto, hein, Pedro? A Cris falou, o vinho é bom para a saúde. É verdade. E cientificamente hoje é comprovado que o vinho ele é bom para a saúde, né? Mas eu não recomendo ninguém a tomar vinho. Eu recomendo a você ir num gastro, né, em quem é especialista, para ele te dar um tratamento. Se você tem algum problema no estômago, eu mesmo estou tratando de um problema no meu estômago, né? Eu fiz alguns exames e eu estou em tratamento, né? Eu estou fazendo um tratamento. Eu fiquei sabendo aí que eu tenho gastrite por causa da H. pylori, né? Então eu estou fazendo um tratamento para isso, para corrigir isso, né? Então, gente, é totalmente normal, né, você fazer um tratamento. E Paulo aqui, né, já desconstruindo aí tudo que muita gente, eu já ouvi muita gente falando isso, e eu quero aqui descortinar isso, desconstruir isso, que Paulo não ordena a Timóteo tomar vinho excessivamente. Paulo fala para Timóteo tomar por conta do seu problema no estômago, tá bom? Que fique claro isso aí, não estou mandando ninguém tomar vinho, não estou mandando ninguém tomar nada disso, né? Eu estou falando que aquilo que Paulo falou para Timóteo, tá bom? O vinho, suco de uva, né? Concentrado, ele é um reagente antigástrico, né? O Pedro aí que é enfermeiro, ele sabe do que ele está falando, né? E o vinho, ele sim, o suco de uva, né, concentrado, ele faz muito bem. O que eu recomendo a você é tome o suco de uva puro, né? Se você tem algum problema no estômago, procure um médico, né? Ele vai te indicar, mas também a gente sabe que o vinho, o suco de uva concentrado, ele é um reagente, ele é antigástrico e ele faz muito bem para a sua saúde. E é isso que Paulo também está preocupado com a saúde de Timóteo. Não só, olha só, gente, como que Paulo ele é realmente um pai para Timóteo, né? Paulo não está preocupado somente com Timóteo lá na frente da igreja de Éfeso. Paulo está preocupado com a sua saúde, tanto que ele fala, olha, meu filho, conserve-se puro, né? Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, né? Um vinho da uva. E ele continua, os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também, as boas obras se evidenciam e aquelas ainda não são manifestas, não poderão ficar escondidas. A gente sabe que tem muita gente que vive na prática realmente do pecado e ela deixa bem escancarado isso e quer que todo mundo saiba. Mas tem outros que conseguem ali
meio que mascarar. E Paulo está falando aqui, ó, que tudo que está escondido, uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. Sejam obras ou seja pecado. Tá bom? E agora a gente entra aí no capítulo 6 de 1 Timóteo, né? E ele vai falar a respeito dos senhores e dos servos. E ele já começa. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Porque naquela época, gente, existia ali os seus servos e os seus senhores, né? E algumas pessoas trabalhavam para a pessoa que não era crente e para a pessoa que era crente, que era da mesma fé. E Paulo está falando, olha, que vocês que trabalhem para quem não é crente, que vocês honrem a eles, né? Honrem aos seus senhores, né? Não sejam, para que vocês não sejam difamados por ninguém. E também aos que têm senhores crentes, honrem ainda mais, porque ele é seu irmão. Então, trate eles com um bom serviço, com o seu bom serviço, né? Ensine e recomende essas coisas. Paulo está falando a Timóteo, para ensinar as pessoas. Então aqui, gente, a carta de Timóteo, né, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, ela é aqui uma carta muito bem, se você quer aí montar um estatuto da sua igreja, se você quer participar de alguma reunião, seja ministerial, seja pastoral, né, se você quer ensinar as pessoas a como viver, né, o evangelho de Cristo, a como exercer o seu evangelho na obra de Deus, fale sobre Timóteo. Fale sobre ele. Essa carta de Timóteo, porque aqui está abordando tudo. Falou sobre crianças, sobre jovens, sobre adulto, sobre velhos, sobre ancião, sobre viúva. Está abordando tudo. Sobre servos, sobre senhores. Está abordando todo mundo, né? Júnior Wilker, um abraço, meu amigo. Né? Tamo junto aí, meu xará. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Paulo também vai falar um pouco sobre a riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Você já participou de debates, ou já participou assim, vendo, ou até mesmo já participou de debates que não levou a nada? Debates vãs, né? Brigas, discussões, besteiras. Essas pessoas aqui que estavam também no tempo de Timóteo. E daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida, né? Sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, né? Então, Paulo, ele está falando aqui, ó, não entre em polêmicas, difamações, coisas inúteis. Timóteo, não dê ouvidos a essas coisas, a essas pessoas, porque é através daí que nasce a inveja, é através daí que nasce a provocação, a difamação, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim. Eu já vi, já participei aí de polêmicas sem fim. São polêmicas textuais, polêmicas que não vão levar a nada, que não vão trazer um benefício à igreja, né? João, depois vou visitar a Mava. Quando tem culto? João, tem culto todo domingo, toda quinta-feira, né? Tem um culto aí de jovens também na sexta-feira, que é o Sextou com Cristo. E os cultos de jovens são de 15 a 15 dias, né? Essa sexta-feira teve, ontem, né, no caso, teve aí o Sextou com Cristo.
E agora só na próxima, sem ser a próxima que vai vir agora, lá em julho, né? A gente já vai estar em julho, que vai ter o outro sextou, que é voltado para jovens, tá? Mas amanhã a gente tem culto, você está convidado. Também tem GF nas quartas e nas quinta-feira também, tá bom? Então a gente tem que fugir dessas coisas que não trazem nenhum tipo de vai agregar nada a alguém, tá bom? Beleza, João? Tá bom então. De nada, meu filho. Deus abençoe. A Cris falou as coisas desnecessárias, né? Exatamente, Cris. É como se a gente fosse falar aqui de coisas que não tem nem por que falar, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então nós temos que estar contentes com aquilo que nós temos, né? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Olha só, não é pecado você ser rico. Não é, gente. Paulo não está falando aqui que é pecado. Não é pecado de maneira alguma você ser rico, você ter riqueza. Mas é pecado. Paulo está condenando aqui o desejo de ser rico, né? Esse desejo incontrolável. Eu preciso ser rico porque eu preciso mostrar para as pessoas. Eu preciso pisar nas pessoas. Eu preciso, sabe, ser rico, ter um império para que as pessoas vejam quem eu sou. Esse desejo é um desejo cruel. É um desejo de pessoas que querem subir em cima das outras. É um desejo doentio. Paulo está falando aqui, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não pode ser servo do dinheiro, mas o dinheiro ele pode ser seu servo. Sabia disso? O dinheiro ele pode ser seu servo, né? Mas tem gente que corre aí, vive correndo atrás de dinheiro, vive uma vida correndo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, e a pessoa não vive, né? E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? A Cris está falando, a ganância e o amor ao dinheiro é pecado. É verdade, Cris. E é isso que Paulo está combatendo aqui, ó. A ganância, você quer ser rico de todo jeito. Essa ganância, essa fome, essa sede, eu preciso ser rico, eu tenho que ser rico, não vai te levar a nada, né? E o amor ao dinheiro. Tem gente que tem amor ao dinheiro, cheira dinheiro. Eu já vi pessoas que cheiravam dinheiro e sentia prazer nisso. Nossa, como esse cheiro de dinheiro, ele me dá mais vontade de ter ainda. Eu já vi isso. Eu já vi, a pessoa testemunhou para mim, fala, cara, quando eu cheirava o dinheiro, eu sentia aquela sensação maravilhosa e eu queria ter mais. E eu fazia isso, né? E a pessoa ela se envolveu no mundo das drogas para que ela tivesse dinheiro. Porque o mundo das drogas é um caminho muito rápido para a pessoa levantar dinheiro. Ixi, eu já vi demais pessoas levantarem dinheiro só com droga, né? Com aquilo que era ilícito. Oxe, meu vídeo foi pausado aqui do nada. E agora Paulo ele vai falar a respeito do bom combate. Se ainda está ao vivo para você aí, dá um joinha aí, porque parou para mim aqui. Né? Mas eu tô aqui ainda no Wi-Fi. Se parou aí, dá um ok. Porque meu vídeo foi pausado aqui, só que liberou agora. E Paulo vai falar a respeito do bom combate. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Tá falando a Paulo, ou a Timóteo. Paulo tá falando a Timóteo. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, né? Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez
a boa confissão diante de muitas testemunhas. Qual que é o combate da fé? É a vida eterna. É seguir a justiça, seguir a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Parou não, joinha aí, valeu. Valeu pelo feedback. A Cris falou, só a imagem que ficou um pouco ruim. O William falou que tá tudo bem, voltou ao normal. Beleza. É porque pra mim apareceu aqui, vídeo pausado, mas eu não tinha nem triscado. Mas que bom que voltou aí. E ele tá falando, tome posse. Gente, tome posse da sua vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão. Gente, ninguém faz a confissão de Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu único Senhor e Salvador da minha vida, para viver nessa vida só terrena, para viver essa vida no corpo mortal. Não, a gente faz a confissão diante das testemunhas para ter a vida eterna, né? Crer no coração e o confessar com a boca, né? O crer no coração e o confessar com a boca fazem com que você testemunhe que você acredita, que você confessou o Senhor Jesus com a sua própria boca, tá bom? Diante de Deus que preserve a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amigo Silvio Ramos está aí, né? Amigo aí de boas jornadas, bons tempos. Um abraço para você, para a Elaine aí, né? Que Deus abençoe vocês. E ele continua aqui no versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessável, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, poder eterno. E amém. Assim seja, né? E agora ele está falando aqui para Timóteo também exortar aos ricos. Os ricos devem ser exortados? Com certeza. Com certeza os ricos eles devem ser exortados. E Paulo vai trazer essa exortação também aos ricos. E ele está falando, exortem os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Gente, se tem uma coisa que é instável neste mundo, é a riqueza. É algo muito instável. Porque a pessoa hoje ela pode estar rica, mas amanhã ela pode perder tudo. Né? Não sei se você já aplicou o seu dinheiro na Bolsa de Valores, mas é um dos ganhos, né, que as pessoas elas sobrevivem também. O dinheiro na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores ela é muito instável. Um dia ela está operando em alta, um dia ela está operando em baixa. Em menos de segundos você pode perder a sua riqueza, o seu patrimônio. Não sei se você acompanhou aí a respeito de uma entrevista a qual o Cristiano Ronaldo ele dá. E na entrevista que ele dá, as pessoas elas colocaram na frente dele ali 2 garrafas de Coca-Cola, né? E naquelas 2 garrafas de Coca-Cola, quando ele vê aquelas Coca-Cola, ele pega as 2 garrafas e ele coloca pro lado, né? E ele joga pro lado as 2 garrafas de Coca-Cola. E aí ele pega uma garrafa de água, né, que estava do lado, e ele aponta e fala assim, água. E ele coloca aquela água ali para todos verem que ele bebe água, que ele não bebe coca. Gente, automaticamente, se você não sabe, automaticamente a Bolsa de Valores, as ações da Coca-Cola, ela diminuiu. Ela caiu automaticamente. Automaticamente ela caiu. E ali a Coca perdeu milhões na Bolsa de Valores só por conta desse caso que Cristiano Ronaldo pega aquelas garrafas e coloca pro lado e ele oferece água e ele toma água, né? Então assim, é muito instável a riqueza, a riqueza hoje do mundo, ela é uma riqueza muito instável, né? Eu já vi mesmo relatos de pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje elas estão servindo como garçom. Eu conheço mesmo um jovem que ganhou 100 mil reais. 100 mil reais. Gente, 100 mil reais.
Não, não é riqueza, não é. Mas 100 mil reais dá para você fazer um patrimônio. Esse jovem com 18 anos, ele ganhou no Capital Cap 100 mil reais. E ele torrou 100 mil reais assim. E hoje ele não tem quase nada. Né? Porque a riqueza, aquilo que ele pegou, ele transferiu em algo que era supérfluo. Né? Algo que não traria retorno a ele. E hoje ele nem sabe onde está a cor do dinheiro dele. Então, a riqueza ela é muito instável. Mas em Deus, e Paulo está falando, olha, que os ricos não coloquem não depositem a sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, existe vida no Senhor. Existe riqueza no Senhor, né? Ó, aqui ele está falando, ganhadores do BBB, das primeiras edições, hoje estão mais pobres do que entraram. Eita, aí, tá vendo? Tá vendo? A riqueza, gente, ela é muito instável. Por mais que você pense assim, cara, fulano, ele nunca vai, esse império que ele construiu nunca vai ser destruído. Você que pensa. Você que pensa. Só é uma atitude errada, uma tomada de decisão errada que faz com que a pessoa, ela perca toda a sua riqueza, né? O exemplo aí que a Cris deu de BBBs, né, que entraram nas edições, né, de uma forma, né, até ganharam as primeiras edições e hoje estão mais pobres do que quando eles entraram. Isso é o que a Bíblia está dizendo, né? A instabilidade da riqueza. Então, o próprio Jesus também falou que nós não podemos agregar, né? O nosso tesouro não é aqui na terra, mas o nosso tesouro é no céu. E ele dá um conselho final a Timóteo aqui, nessa primeira carta que ele escreve. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. O que lhe foi confiado a Timóteo? O Evangelho de Cristo. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com todos vocês. E aqui a gente finaliza 1 Timóteo. Aí a carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo, né, a Timóteo. E amanhã a gente entra na segunda carta, a qual só tem 4 capítulos, né? Nós finalizamos. Em 2 dias nós iremos finalizar ela. Né? Então aqui, gente, aqui é um retrato e é uma ordenança que Paulo dá a Timóteo, né, para ele combater os falsos profetas, os falsos mestres, né, combater, dar ordem à igreja, dar ordem à vida das pessoas, né, às viúvas, aos jovens. Então a instrução a todos nós, né, seja você jovem, seja você algum membro da igreja, seja você um senhor, uma senhora, uma criança, seja quem for. Paulo está instruindo a todos aqui através do Evangelho de Jesus. Tá bom? Então, gente, que Deus abençoe todos vocês. Valeu por ter ficado aí até o final, você que ficou, né? Um abraço aí. Combate o bom combate, gente. Combate o bom combate. A carreira da vida eterna que está nos aguardando. Então, que Deus abençoe a gente em Cristo. Que todos vocês tenham uma ótima noite e um bom final de semana. Amanhã a nossa live vai ser um pouco mais cedo, tá? Eu vou estar mandando aí no grupo. Eu vou estar deixando aqui também no Instagram que hora que vai ser a nossa live, tá bom? Um beijo aí, Cris. Beijo a todos vocês que ficaram aí, né? Ao William, a Dai, ao Gabriel, deixa eu ver aqui mais, ao Valdez, ao Pastor Pets que entrou aí. Um abraço, meu amigo. Né? Ao Luke, Paula, ao João, Milena, a galera que entrou aí, que eu não falei o nome, gente, desculpa aí, né? Mas que Deus abençoe todos vocês, valeu? Um abraço também, Karen, fica com Deus.